Nessa quarta, o ar polar ainda deve continuar derrubando as temperaturas, especialmente na região sul do Brasil, ainda com mínimas que podem ficar abaixo de zero em cidades da Campanha Gaúcha, áreas da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também chance para temperaturas abaixo de 4 graus em municípios do sul do Paraná. Nós teremos a presença desse ar polar mantendo tanto mínimas quanto máximas baixas na maior parte do centro-sul do país. Ainda com muita umidade até presente no litoral de São Paulo, frente fria se deslocando afastada em alto mar, mantendo a condição para chuva também no Rio de Janeiro. E a atuação de um cavado reforça essas nuvens mais pesadas. Tanto no litoral de São Paulo quanto na região do Grande Rio, nós teremos uma quarta-feira mais chuvosa e os volumes até o fim do dia podem ser bem significativos, enquanto a maior parte do interior do país deve continuar com tempo mais aberto, ensolarado e com temperaturas altas, principalmente entre o interior do Nordeste e os estados de Minas Gerais e Tocantins. As capitais Palmas e a região de Brasília ainda devem seguir com destaque para o calor à tarde. Agora o risco de geada fica concentrado no extremo sul paranaense, General Carneiro, Palmas, a região de São Mateus do Sul podem ter alguma geada mais pontual. O fenômeno pode acontecer de maneira mais abrangente e ampla em regiões como São Joaquim, Urupema, Urubici, até mesmo em São José dos Ausentes, Gramado e em cidades do oeste e sul do Rio Grande do Sul, como Bagé e a região de Santana do Livramento. Já a maior parte da quarta-feira vai ser marcada por sol em grande parte do país, sem previsão de chuva entre o interior do Paraná, o estado de Mato Grosso do Sul, todas as áreas entre sul do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, mas com temperaturas que podem ficar baixas pela manhã em Rio Branco e Porto Velho. Mesmo com a presença do sol à tarde, Porto Alegre vai ter um dia extremamente gelado e tem a possibilidade para chuvisco, isso devido ao vento úmido que sopra do mar contra o continente. Em Curitiba, mais um dia nublado e com previsão de chuva que pode acontecer em vários momentos, com fraca intensidade. Já o risco de temporal e da chuva mais volumosa fica concentrada sobre áreas do litoral de São Paulo. Regiões como Caraguatatuba, Ubatuba e São Vicente podem ter um dia mais encoberto e a situação é de perigo entre a Costa Verde, a região dos Lagos e o Grande Rio. A chuva pode acontecer em vários momentos e a capital fluminense volta a ficar em alerta. Teremos uma quarta-feira encoberta, o sol não aparece e a sensação de frio aumenta, já com máxima que não deve passar dos 22 graus. As pancadas fortes podem acontecer ainda ao longo do dia em Manaus, Belém, Macapá e São Luís e tem risco de temporal em João Pessoa e Natal. Em relação às temperaturas, amanhecer ainda extremamente gelado e com risco para geada em Porto Alegre, com mínima de 4 graus. Em Campo Grande, o dia pode começar com apenas 9 graus de temperatura mínima e em São Paulo, 11 graus pela manhã. À tarde, as máximas não sobem tanto ainda no centro-sul do país, com temperatura não passando dos 14 graus na capital paulista e chance para um novo recorde de tarde mais fria do ano. Em Porto Alegre, máxima de apenas 12 graus, 20 graus em Campo Grande, 26 em Rio Branco, no Acre, 27 em Goiânia e calor ainda de 32 graus em Manaus e 33 em Palmas. Mês de julho que começou com destaque para essa frente fria, provocando chuva no sudeste, trazendo um ar polar que ainda provoca essa onda de frio, a quarta do país e a primeira do novo mês em grande parte do centro-sul do país até pelo menos o dia 4 de julho. Em relação à chuva, o novo mês deve ser marcado por chuva diminuindo em algumas áreas da região sul do Brasil, mas com algumas pancadas que no decorrer do mês podem trazer volumes significativos e a chuva ficar dentro da média em cidades do sudoeste do Paraná e do oeste do Rio Grande do Sul, mas as capitais Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis devem ter chuva até um pouco abaixo da média climatológica. Já é um período mais seco e com volumes muito baixos. A maior parte do interior do país vai ter chuva dentro da média, capitais como Brasília, Goiânia, Palmas, até mesmo São Paulo e Belo Horizonte. Enquanto as frentes frias que passam devem aumentar a condição para chuva entre litoral norte de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo ao longo do mês, que devem ter chuva um pouco acima da média para o período.
Já em relação às temperaturas, a maior parte do Brasil central deve ter temperaturas um pouco acima da média para o período, mas com destaque novamente para as regiões mais secas, com risco até mesmo de queimadas aumentando ao longo do mês de julho, entre norte e nordeste de Mato Grosso, todo o Tocantins, sul do Maranhão e o norte de Goiás. Palmas deve ter temperatura acima da média em todo o período. Já algumas áreas entre São Paulo, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina devem ter temperaturas um pouco abaixo da média. Isso pela condição de mais entrada de umidade, o que vai favorecendo dias mais nublados.